Fala, meus queridinhos. E aí, como é que vocês estão, gente? E aí? Fala comigo aí, deixa eu escutar a voz. Hum? Eu falo, deixa eu escutar a voz, o Ciro me manda uma mensagem. Isso mesmo, Ciro, isso mesmo. Mas fala aí um pouquinho, velho. Fala aí, pelo menos bom dia, só para escutar a sua voz. Dia, professor. E aí, cara, agora sim, ó, interação, pá, tuns, tuns. Hoje é sexta-feira, velho, sextou aí pra gente, ó. Hoje é dia de, quem que sabe? Hoje é dia de quê? Maldade. Hoje é dia de maldade, isso mesmo. Primeiro, já vai rolar uma maldade hoje, porque hoje tem um jogaço da Champions League, Bayern de Munique e Barcelona. Ó, que jogaço, velho. E depois, nós vamos sair para comer aquele burgão, né? Ó, hoje é dia de burgão. Sair não, né? Desculpa. Pedir aqui em casa, né? Hoje eu vou de Bayern, tá? Acho que hoje o Bayern vai ganhar. É nóis. Vamos lá? Tomara que eu não zique, né? Agora os caras, né? Galera, na última aula a gente fez uma revisão, um apanhado geral de tudo aquilo que a gente estava falando, tudo aquilo que a gente viu no primeiro semestre. E agora eu quero trocar essa ideia com vocês, para que vocês consigam partir de onde a gente parou. E aí a gente precisa ver uma coisinha chamada de média ponderada. Vocês já ouviram falar disso? Média ponderada? A gente estava aqui nas relações de massa. A gente viu aqui massa molecular. Depois foi massa molar, né? Que a gente passou para ver. Ó, massa molar, pá. Foi exatamente isso aqui. Sobre o mol, o exemplo do carbono 12, né? A gente fez uma contagem justamente da massa molar dessas substâncias e vimos algumas unidades de medidas. A média ponderada é uma ferramenta da matemática, né? A gente utiliza lá uma ferramenta da matemática. Na química, ela utiliza várias ferramentas. Uma delas é essa média ponderada para a gente entender a massa dos elementos. Primeira coisa, eu quero conversar com vocês, tá? Então eu quero que vocês participem muito para a gente poder ter uma interação legal. Aqui é o número atômico do cloro. Essa aqui é a massa do cloro. 35,453. Ela é arredondada, ela é 35,5. Como que a massa de um elemento pode ser quebrada? E será que existe meio próton ou meio nêutron? Fala comigo aí. O que você acha? A Giovana falou, ó, quando tem dois elementos. É por aí, Giovana. Continua, você consegue? Isso mesmo, Giovana. Oh, que sensacional, velho. Que sapiência, né? Você é muito sapiente, viu, velho? Muito bom. É a média entre eles, por isso que é chamado de média ponderada. Então é quando nós temos não só dois, tá? Às vezes nós temos média ponderada entre vários elementos e que a gente pode, que a gente chama de isótopos, tá bom? São vários tipos de átomos do mesmo elemento. Como vocês viram isótopos, né, com o Eduardo, vocês sabem que isótopos são elementos, são átomos do mesmo elemento que possuem massas distintas, né? Por exemplo, aqui nós temos o césio, né? Eu vou fazer o césio aqui, porque aqui de Goiânia a gente é diferente, a gente gosta do césio, né? O césio ele tem um número atômico 55. E isso que simboliza ele, né? Por causa desse número aqui, é que ele é o CS. Porque se ele fosse um 55 outro 56, já mudaria justamente a simbologia, já não seria isótopo mais, porque precisa ter a mesma quantidade de prótons. Só que eu tenho um césio 135, eu tenho um césio 137 como esses componentes. Os dois são isótopos e os dois têm massas distintas. Isso aqui, então, é a distinção de átomos. E para falar a verdade, é como se eles se comportassem completamente diferentes, é como se eles fossem elementos diferentes, porque a ação deles é muito diferente. Então, nós temos aqui os seus isótopos. Quando a gente tem aqui, ó,
A, que é igual a Z mais N, né? Que é o número de prótons, né? Mais o número de nêutrons, que vai ser igual exatamente ao número de massa. Nós temos aqui, por exemplo, no César 35, 80, né? E aqui nós temos 82. Então, nós temos aqui 82 e 80. Quando eu somo o número de nêutrons com o número de prótons, eu chego no número de massa. Quando eu somo o número de nêutrons com o número de prótons, eu chego no número de massa. Agora, todas as vezes, esse número aqui, ó, Z e N, tem que ser inteiro. Não pode ser um número quebrado. Mas mesmo assim, aqui gerou um número quebrado. Por quê? Por causa da média, como a própria Giovana falou para a gente. É feita uma média entre esses elementos para saber o grau de abundância dele em relação ao seu número de massa. Tudo bem até aí? Beleza. Olha só, essa aqui é a ferramenta que a gente vai usar, chamada média ponderada. Eu não sei se é o Pedro Ítalo ou se é um dos outros professores de matemática que passa isso para você. Não sei se vocês já viram isso. Você já? Você vê isso logo depois de média aritmética. Não sei se vocês já viram. Foi com Pedro Ítalo? Meu queridinho Fofurete. Meu amigo mais fofinho que eu tenho, que é o Pedro Ítalo. Beleza. Olha só, Nereu, pira só. Me fala o que é uma média aritmética, você sabe? Nereu, você sabe o que é uma média aritmética? Tô calmo, tô muito calmo. A Isabela falou aí, né? Isso aí, Isabela. Olha só, quando você soma tudo e divide pela quantidade. Por exemplo, né? Eu quero fazer a média da turma de vocês. Qual que é a média de notas da turma de vocês? Então eu vou somar todas as notas. Tem gente que vai sair bom, tem gente que vai sair mal, tem gente que vai sair ali no meio. Então eu vou somar as notas de vocês e dividir pela quantidade. Vamos supor que hoje aqui na aula tem 25 alunos. Então eu vou dividir por 25, porque é a quantidade. Isso é chamado de média aritmética. Agora, na tabela periódica, ela não pode relacionar uma média aritmética. Eu não vou somar 135 mais 137, que são as massas do Césio, né? 135 mais 737, e dividir pela quantidade, que é 2. Porque aí vai dar 136. E 136 não é a massa mais exata. Por quê? Porque tem que levar em consideração a sua abundância na natureza. Todo elemento, ele tem os seus isótopos ali, tem alguns que são mais abundantes do que o outro. Então, eu preciso levar em consideração essa abundância, quantas vezes ele se repete a mais na natureza. A Giovana falou assim, ó, tem que levar em conta o quanto cada isótopo tem na natureza também. Isso aí, Giovana. Eu estava só fazendo uma diferença entre a média aritmética e a média ponderada. Porque essa média aí, que a gente chama de ponderada, que é o que a gente vai utilizar, ela é levada em consideração a abundância e quantas vezes o isótopo se repete na natureza. Então perceba comigo aqui o seguinte, ó. O átomo de cloro, né, que foi o primeiro exemplo que eu passei para vocês, o átomo de cloro, ele tem dois cloros, né? Nós temos dois cloros. O cloro 17, que é o cloro número atômico 17, o outro também número atômico 17, então nós temos apenas cloro com número atômico 17. Só que o número de massa dele é 35. E aqui o número de massa dele é 37. Então, se eu somar os dois e dividir por 2, teríamos um cloro com massa 36. E isso aqui não existe. Tá bom? Ou você tem um cloro 35 ou você tem um cloro 37. Por quê?
Porque só temos esses dois isótopos. Lá na tabela periódica, a gente não vai usar o cloro 36. Perceba que aqui, ó, nós temos 75% de abundância do cloro 35. Quer dizer que o cloro 35, ele se repete mais vezes do que o cloro 37. Cerca de 3 vezes mais. Quer dizer, se eu tiver 4 átomos de cloro, um deles é de cloro 37, os outros 3 são de cloro 35. Então, eu vou ter que fazer uma relação. Essa relação vai ser da seguinte maneira, ó, perceba comigo. Deixa eu limpar aqui, para a gente poder passar para o próximo slide. Olha só que legal. Nós temos aqui uma conta, tá? Uma continha. Essa continha ela sempre vai ser simples, básica, eficaz, tá bom? Para a gente poder passar para frente. Perceba comigo o seguinte. Aqui nós temos o cloro 35 e a sua repetição. Coloquei aqui de novo. Cloro 37 e a sua repetição na natureza, 25%. Então tá aqui, ó, a média, essa média aqui, devia estar média P, né, que é de média ponderada, nós temos o 35, que é a massa do cloro, multiplicado pela sua abundância. Perceba comigo aqui, ó, que é uma multiplicação da massa pela sua abundância, mais 37, que é a massa do outro, multiplicado pela sua abundância. Eu estou multiplicando a abundância pelo número da massa. E alguém que sabe me responder por que é dividido por 100? Porque é porcentagem. Mais ou menos. Mais ou menos. O que a Giovana falou é exatamente isso aí, ó. Porque 75 mais 25 tem que dar 100, que é a quantidade total de cloro. Esse 75 é a quantidade de cloro 35 e 25 é a quantidade de cloro 37. Mas eu tenho quantos cloros no total? Eu tenho tudo, que é chamado de 100%. Então, se é 75 mais 25, eu tenho 100%, que é toda a quantidade de cloro existente na natureza. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma média ponderada. Essa média ponderada aqui, ó, vai ser 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100. A gente vai chegar aqui na nossa média ponderada de 35,5U, né? Que vai ser um número quebrado. Agora, por que a gente coloca esse número quebrado, né? 35,5, ó, 35,5. Eu não coloquei aqui o exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, pegar aqui. Por que a gente coloca 35,5, né? Que é bem próximo disso aqui que a gente achou. O 35,5 é porque nós podemos colocar apenas um cloro lá na tabela periódica. Quando você vê que a tabela periódica, como ela tem que ser, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, cada elemento só tem um espaço dentro da tabela periódica. E se você perceber bem, todos eles, praticamente, eles vão mostrar aqui uma coisinha que a gente chama de massa quebrada. Olha aqui, ó, o rutênio, 101,07. O tecnécio aqui, ó, ele só tem uma massa porque ele não tem isótopo. Quando é só uma massa é porque ele não tem isótopo. Olha aqui, ó, o cádmio, 112,41. Aqui, ó, o cloro, 35,45. O neônio, 20,180. O urânio, 238,03. Então, nós temos vários elementos aqui, ó, que nós temos isótopos. Quando é entre parênteses, é porque ele não tem isótopo, e só tem esse elemento. Por isso que a massa é pontual. Ela não é quebrada. Perceba que, ó, a maioria dos elementos, eles possuem isótopos, porque a massa é quebrada. E aí a gente faz até um arredondamento, né, quando a gente vai fazer o cálculo da massa desses elementos. Então, galera, o que eu posso falar para você? A média ponderada, ela é colocada em questão em relação à sua abundância na natureza. Por que é 35,5 e não 36? 36 seria se eu usasse uma média aritmética. E aí eu relacionasse os dois cloros, o cloro 35 e o cloro 37, somasse as duas massas e dividisse por 2. Então seria 36. Mas como é uma média ponderada, eu tenho que levar em consideração a sua abundância, eu te dou esse dado justamente na tabela periódica. Quando eu coloco para você aí, ó, que temos
que o cloro é 35,45, eu estou te falando automaticamente que o cloro 35 ele é mais abundante do que o cloro 37. Por quê? Porque o número final ele é mais próximo do 35. 35,5 é mais próximo de 35 do que de 37. Então quer dizer que o elemento mais abundante é o mais próximo desses números. Por exemplo, do 35, do número mais inteiro. Por exemplo, o zinco, o isótopo mais comum do zinco é o zinco 65. Quando a gente olha aqui para esse outro elemento, ó, o enxofre, o isótopo mais comum do enxofre é o isótopo 32, que tem a massa 32. Do oxigênio, o mais próximo, olha aqui, ó, é 15,999. Quer dizer que existem isótopos do oxigênio. Só que o mais próximo aqui, não é o 16? Ele está mais próximo do 16. Então, nós temos aqui os isótopos, o isótopo de maior abundância do oxigênio, o 16. Quando a gente observa aqui, ó, a gente observa aqui o hidrogênio é 1,008. O isótopo mais próximo do hidrogênio é 1, né? Que é o isótopo de maior abundância. Então, automaticamente, eu estou te falando qual elemento, qual isótopo é o mais abundante com esse dado aí da tabela periódica. Você conseguiu entender? A Giovana falou que sim, mas acho que a Giovana já sabia disso aí, né? Acho que ela já viu essa matéria antes, pelo que ela comentou aqui. A Isabela Silva entendeu. O Ciro falou complexo. Ciro, é complexo só de primeiro contato. No momento em que você conseguir fazer um exercício, isso se torna a coisa mais simples possível, velho. Eu juro para você que você, tipo assim, no momento em que você fizer um exercício, entender esse exercício, o primeiro exercício, você vai entender todo o resto de média ponderada. Beleza? Porque aqui a química é simples, né? Acho que você entendeu assim. Giovana, eu fui estudar a sua matéria anterior nas férias, mas fui e estudei em casa. Então, eu aprendi ela sem querer. Uai, Giovana, isso não é isso que você falou aí, não, tá bom? Isso aí você já está adiantando a matéria. Top demais. Tem ela no canal também. Ah, não, na verdade não tem não. A gente não gravou ela no canal, não. Ainda não. Mas vamos lá, velho. Perceba aqui o carbono, ó. Olha aqui, velho, eu gosto mais do carbono, porque o carbono é o elemento mais importante que existe no universo, né, pra gente. Ó, o carbono, existe o carbono 12, mas a gente sabe que existe outro isótopo, que é o carbono 14. O carbono 12, né, é o mais comum, porque esse número aqui está muito próximo do 12. Então a gente sabe que o carbono 12 é o mais abundante no universo, tá bom? Pra gente. Então deixa eu voltar aqui na tela que a gente estava utilizando. Beleza, então aqui a gente entendeu sobre o cloro. Agora, né, aqui a gente usou a média ponderada. Aqui a gente fez um exemplo do cloro. E aqui a gente vai fazer mais um exemplo. Só que agora não existe só dois isótopos. Esse aqui existe três. Três isótopos, que é o isótopo do neônio, tá bom? O neônio existe três isótopos, que a gente chama aí de neônio 20, neônio 21 e neônio 22. Perceba, velho, olha para mim aqui, velho, olha aqui, velho, você é fera, você é inteligente. Perceba aqui que a maior porcentagem é desse isótopo aqui, que é do isótopo de neônio 20. Então, com certeza, quando a gente colocar lá o símbolo do neônio, a gente vai ver aqui o número de prótons, que é 10, e o número de massa vai estar mais próximo de 20 alguma coisa, 20, alguma coisa. Mas vai estar mais próximo do 20. Por quê? Porque ele é o que tem a maior porcentagem. Então vai estar mais próximo desse neônio, o valor. Então, olha só, nós temos aqui o neônio 21, que é menos de 1%, velho. É 0,26%. E o neônio 22, que é 8,82%. Então, eu vou fazer um cálculo, que é a multiplicação, ó. Isso multiplicado por isso multiplicado por isso. Esse valor aqui, ó, a gente soma. Soma com quem? Soma com esse aqui. Soma com esse aqui, né? Soma com esse aqui também, né? Soma tudo. E aí, a gente vai dividir tudo por
100. Por que 100? Porque é a abundância total de neônio na natureza. Velho, eu até arrepiei aqui, velho. Nossa, química é doido demais, velho. É bom demais. A gente consegue entender tudo. Vira só aqui, ó. 90,92 mais 0,26 mais 8,82% vai dar 100. 100%. E aí a gente vai chegar justamente em toda a quantidade de neônio que existe no nosso universo. Beleza? Pira só comigo aí, então. Pira só. Deixa eu limpar aqui a tela para a gente fazer junto, tá bom? Eu vou fazer mais esse exemplo junto ainda com vocês. Pira só. Né? Eu falei para você que o neônio 20, ó, o neônio 20, ele vai multiplicar com a sua abundância, né? Eu relacionei o neônio 20 com a sua abundância. Depois eu relacionei o neônio 21 com a sua abundância, que é 0,26. E depois o neônio 22 com a sua abundância, que é 8,82. Coloquei aqui a nossa média ponderada. Tudo isso dividido por 100. Você vai fazer a continha aí, pá, tuntos, tal, vai fazer as contas, tal. Normalmente você vai usar uma calculadora aí, pá, e você vai chegar nessa continha aqui, ó. Neônio. A massa dele final vai ser 20,179 U, que é mais próximo de onde? Do 20, como eu falei para vocês. Por quê? Porque o 20 é o que tem a maior abundância na natureza. Então, é tudo relacionado à sua abundância. E aí, quando aparece aqui, ó, a massa dele, ó a massa dele aqui embaixo, ó, a massa dele aqui embaixo. Aqui está a massa que resume todos os isótopos do neônio, que é mais próximo de 20, justamente porque nós só temos um lugar na tabela periódica. Bem, se a gente fosse colocar a tabela periódica com todos os isótopos conhecidos, né, numa ordem certinha, nós íamos ter aproximadamente, ó, pira só, aproximadamente uns 500 átomos diferentes, tá bom? Nós temos 118 elementos na tabela periódica, mas dentro de cada elemento há uma variação que é justamente dos seus isótopos. E eles se comportam de forma diferente. Como eu não tenho espaço para uns 500 átomos distintos, eu preciso colocar os seus isótopos. E aí eu preciso fazer essa relação de massa. A Isabela, por exemplo, professor, como que fica com 6 parênteses? Isabela, pira só, velho, pira só. Deixa eu apagar aqui, isso aqui, né? Porque eu coloquei aqui só para... O parênteses eu coloquei só para separar. Mas pira só comigo, ó. Nessa fórmula aqui, né, que eu coloquei para vocês, é quantos átomos isótopos você tiver. Por exemplo, no cloro, eu usei 2 isótopos, porque o cloro existe o cloro 35 e o cloro 37. Normalmente só existe esses 2 do cloro. Do neônio, o normal dele é existir 3, que é o neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22. Então, aqui eu usei essa fórmula para 3 isótopos diferentes. Se você chegar num átomo que precisa de 6 isótopos, aí você vai colocar aí também. Tudo em relação à sua porcentagem dividido por 100. Porque é como se a gente tivesse subdividido. Deixa eu tentar te explicar melhor, Isabela. Vamos supor que a gente vai dividir uma pizza entre nós dois, tá bom? A gente vai dividir uma pizza entre nós dois e a pizza vai ser partida bem no meio. Então, você vai ficar com 50% da pizza e eu vou ficar com 50% da pizza. Mas vamos supor que vai ter um dia que a gente vai chamar o Ciro e o Nereu para a gente poder comer uma pizza, né? Certeza aí, né, que hoje é dia de maldade, alguém vai comer uma pizza aí. Então vai estar lá, eu, a Isabela, o Ciro e o Nereu para comer uma pizza. Aí quando a gente for partir, a gente vai ter que partir em 4 partes iguais. A gente vai estar lá com 25% cada um. E vamos supor que em outro dia a gente vai chamar de Giovana. E aí a Giovana vai falar assim, gente, eu não quero comer muito hoje não, eu quero comer só um pedacinho. Então a gente vai, em vez de partir em 5 partes iguais, a gente vai partir em partes diferentes. Por exemplo, em 100% da pizza, eu posso subdividir ela em várias partes. Por exemplo, eu posso dar 10% para a Giovana, eu posso dar mais 10% para o Nereu, mais 10% para o Ciro, mais 10% para você, Isabela, e eu posso ficar com 60%. E eu vou ter a parte maior. Mesmo assim, foi uma pizza que era 100%, que era o todo. Ela foi fracionada em partes iguais.
Então, vai depender do átomo em si, do elemento em si, e quantos isótopos ele tem, e qual que é a sua divisão da porcentagem e abundância de repetições na natureza daquele elemento. Isso é o que a gente vai ter que averiguar para cada elemento diferente. Normalmente, no exercício, ele traz para você a abundância de cada elemento que ele está querendo. No Enem, nunca caiu uma questão dessa. E eu até suponho que nunca vai cair, justamente porque ela traz muitas contas com vírgula. Normalmente o Enem ele não traz, tipo assim, muitas contas com vírgula, ele traz uma ou outra ali dentro de algumas questões, pelo menos de química, tá? Mas em outros vestibulares mais conceituados, como, por exemplo, ITA, IME, USP, UFO, FUVEST, né? Essa galerinha toda aí, normalmente traz isso aí, mas eles colocam alguns números mais arredondados para você conseguir fazer uma conta melhor. O Nereu falou assim, vou ficar esperando para pagar essa pizza. Nereu, cara, sou professor, cara. Professor não ganha dinheiro, né? Professor é pobre. Como é que eu vou pagar uma pizza, né? Como é que eu vou pagar uma pizza para vocês? Né? Não estou pagando nem para mim ultimamente, né? Estou na dieta, comendo brócolis, né? Então, aqui foi a questão do neone, beleza? Beleza, Isabela? Você conseguiu entender de verdade mesmo? Você não está mentindo para mim? Isabela, fala comigo aí. Giovana, eu falei de sanduíche, né? Mas acho que não vou comer não. Brócolis, só se for. Eu vou pegar o brócolis, colocar dentro do pão, colocar giló, colocar cebola, colocar um pouquinho de alho e um pouquinho de couve-flor, né? Acho que eu vou colocar tudo isso aí dentro de um pão e comer. E imaginar que é um hambúrguer, né? Ai, ai, é nóis. Comer um McFish. Isso aí cura até coronavírus, sanduíche vegano. Tá louco, velho, tá louco. Né? A gente não pode substituir a carne, não, mas isso é para emagrecer, velho. Eu virei uma bola nessa pandemia. Na verdade, na moral, velho, eu virei uma bola. Eu fico com vergonha quando eu saio. Aqui vocês estão vendo só do meu pescoço para cima, né? Não sei nem se vocês ficam imaginando se o professor fica dando aula de pijama e tal. Mas eu aqui tô de chinelo, bermuda, pá. Mas vocês estão vendo só daqui para cima. Velho, se vocês me vissem na rua, vocês iam falar assim, Pavanelli, você tá mais gordo que o Pedro Ítalo, velho. Na moral, parece que minha perna tá roçando uma na outra, tá assando, sabe? É complicado, velho. Não tá fácil, não. Então eu preciso emagrecer, né, velho? Ou é isso, ou eu faço uma cirurgia de estômago, né? Para colocar outro estômago, né? Para poder comer mais. Mas, porque senão não dá certo. Eu não vi esse filme. É bom? É um filme de desenho animado, né? O Pedro é igual Cacatua. Depois procura. Vou dar uma olhadinha depois, beleza? Ah, galera, faz esse aqui para mim, tá bom? Faz esse aqui para mim, que é a sua vez agora de você tentar fazer. Você não precisa fazer esses dois, porque, ó, abundância na natureza, eles não têm, tá bom? Esses aqui são fabricados em laboratório. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Você pega a massa dele, 234, 235 e 238. 234, 235, 238 e relaciona com a sua abundância. Faz aí para mim, que a gente vai chegar no resultado e a gente vai conferir no próximo slide, ver se é esse resultado. Faz aí no papel e vai me colocando aí a resposta de forma privada, tá bom? No bate-papo, para eu ver que você conseguiu fazer. Tudo bom? Enquanto isso, eu vou procurar aqui o trem da cacatua. Então pode mandar para mim também. Então pode mandar para todo mundo, tá bom? Ou então espera. Então faz e espera. Só fala assim, professor, terminei. Deixa eu ver aqui esse negócio da cacatua aqui do Rio. Acabar de procurar aqui. Cacatua. Rio. Filme Rio. Cara, é igualzinho, velho.
É igualzinho o Pedro Ito, velho. Nossa senhora. Ô, como vocês acharam isso aqui, gente, velho? Na moral, velho. Na moral. Só falta falar igual ele, velho. Ô, Pedro Ito é demais. Cara do céu. Ai, que zoeira, velho. A zoeira não tem fim, né? Coitado do Pedro Ito, gente. Se você ficar sabendo. Pode aproximar os valores sim, tá, Giovana? Ô, cadê o Ciro? Ciro, você tá tentando fazer aí? Calma, Ciro, calma, calma, calma. Tenta fazer, Ciro, por favor, tá? Por favor. Tenta fazer aí, velho, pra gente poder conseguir entender um pouquinho a matéria, tá bom? É 238, tá, Giovana? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos cortar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. 238, tá bom? 238. Só diga de passagem, né? A gente está falando do urânio, que é um elemento radioativo. Esse elemento radioativo, ele tem uma coisinha que a gente chama de meia-vida. É bem provável que esse ano a gente ainda vai ver radioatividade, tá? Vocês vão ver comigo, vocês vão entender um pouquinho sobre meia-vida, essas coisinhas legais. Isso aqui é 10 elevado à nona, tá? 10 elevado à nona. E aqui é 10 elevado à oitava. A gente está falando de meia-vida de milhões de anos, né? Nesse caso aqui do 238 é 4,46 bilhões de anos para desintegrar a meia-vida do urânio 238, que é extremamente radioativo. O urânio que foi utilizado lá na usina de Chernobyl, né, em 1986, onde causou aquela explosão, foi o urânio 235, com a meia-vida muito grande aí, velho, aproximadamente 7 milhões, mais ou menos 7 milhões de anos. E aí, alguém conseguiu, gente? A Giovana falou que fez, mas deu um número gigante. Vamos ver como é que fica essa conta, né? Está acabando a aula aqui, vamos ver como é que fica essa conta. Olha só, o urânio 234, eu coloquei a abundância, já coloquei tudo entre parênteses ali para ficar mais fácil, tá? Aqui é a massa do urânio 234 multiplicado pela abundância dele na natureza. Aqui é a massa de 235 multiplicado pela abundância dele na natureza. E esse aqui é a massa de 238 multiplicado pela abundância nele na natureza, como eu coloquei para vocês. E aqui a média ponderada, que é dividido por 100, vai dar aproximadamente 238 dividido por 238,028. Então, a gente sempre vai relacionar a quantidade de isótopos, né? Eu coloquei 3 isótopos para vocês, ó. Olha onde estão esses isótopos, né? Nós estamos colocando aqui, cada isótopo, ele tem uma massa, ele tem uma abundância na natureza. Então, é assim que a gente vai fazer. Massa vezes abundância, massa vezes abundância, massa vezes abundância. Tudo isso dividido pelo total da abundância, que é 100, né? 100% de urânio que existe na natureza. E aqui é a massa final dele que a gente coloca lá na tabela periódica. Né? Às vezes, alguma tabela periódica vem 238,03, né? Que é arredondado, né? E pega esse número aqui arredondado. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo de boas? Conseguiram entender isso aí?
Beleza? Não, então ficou fácil, gente. Ó, no mais, tá acabando a nossa aula. Eu espero que Deus abençoe todos vocês. A gente se topa na aula que vem e aí a gente troca uma ideia sobre processos que a gente vai aprofundar agora, tá bom? Provavelmente agora a gente vai entrar em balanceamento de equações, a gente vai dar, eu acho que o Eduardo já passou isso para vocês, mas eu vou revisar isso, tá bom? Balanceamento de equações químicas para equações químicas de oxidação, como é que a gente vai balancear isso? Então a gente vai trabalhar na próxima aula balanceamento de equações. Na aproximação tinha dado 237, uns quebrados. Giovana, depois tenta fazer de novo, fazendo favor, porque a maior abundância dele, do urânio, é de 238. Então ele tem que ficar mais próximo de 238. Tá bom? Beleza, então, galera. Ó, no mais, que Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima semana e que a gente possa desfrutar da nossa saúde, tá bom? Se cuidem e até sexta-feira que vem, todo mundo junto. Aquele abraço, galera. Valeu, falou. Ô, Nereu, seu pai não me mandou mais nada, hein, velho? Não me mandou mais nada de mensagem, hein? Se tiver umas camisetas novas aí, fala pra ele me mandar. É nóis. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.